Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Esther, fundadora do site portal criarideias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriarideias.com. E no vídeo de hoje separei 10 perguntinhas que vocês sempre fazem aqui no canal, que você aí do outro lado sempre faz aqui no canal e nas minhas redes sociais. Então está no ar mais um Esther Responde. Dá pra fazer aquele ponto overlock com agulha dupla? Não recomendo que você faça ponto overlock com agulha dupla, tá? A agulha dupla, ela tem um ponto, o ponto de trás dela é semelhante ao overlock, mas aquele ponto não é overlock, é um ponto reto. Se você fizer um ponto reto com a agulha dupla, a parte de trás dela vai ser semelhante a uma overlock. Claro que na parte da frente, né, em cima da peça vai ser aquelas duas linhas retas, e a amarração na parte de trás vai ser semelhante a uma overlock. Claro que você pode fazer esse tipo de acabamento, ou você pode usar uma agulha, uma única agulha só, para fazer o ponto overlock. Aí depende do que você estiver fazendo. Não recomendo que você use o ponto overlock com a agulha dupla, porque você vai quebrar uma das agulhas quando ela for fazer o overlock. 2. Dá pra fazer vestido infantil com a Eugene Gênios? Dá pra fazer de tudo o que você quiser. Dá pra fazer vestido infantil, dá pra fazer cortina, tapete. Olha, tudo que você quiser dá pra fazer, desde que você saiba fazer a regulagem certa da sua máquina e que você saiba a combinação certa de linhas, tecidos e agulhas para que você não quebre a sua máquina, não quebre a sua agulha e não rasgue o seu tecido na hora de fazer o seu projeto. Não sabe o que é combinação de linhas, tecidos e agulhas, não tem ideia de qual agulha serve para cada tipo de tecido, qual linha que serve para cada tipo de tecido, se pode passar, se não pode passar, qual o pé calcador que serve para aquele tipo de costura. Calma, eu tenho um guia completo de costura que vai facilitar a sua vida e eu deixei ele aqui na descrição para vocês adquirirem, ok? Por quê? Porque com esse guia vai facilitar a sua vida na hora de você costurar. 3. Dá para fazer ponto decorativo com agulha dupla? Depende do ponto decorativo que você quer fazer. Se ele tem um ponto em zigue-zague, né, que é se a agulha vai para um lado e para o outro, é bom que você não coloque agulha dupla para fazer esse tipo de ponto. Porque se a agulha dupla for para um lado, vai pegar no pé calcador, e se ela for para o outro, ela vai pegar no outro lado do pé calcador. Claro que existe alguns pés calcadores que ele é mais aberto, tá? Mas aí você vai ter que fazer o teste no manual para ver se a agulha não vai pegar em um dos cantos do pé calcador. Mas por hora, não recomendo que você faça pontos decorativos com agulha dupla, porque na maioria das vezes os pontos decorativos são feitos em zigue-zague. Posso costurar bolsas com a Eugene Gênios? Sim, pode sim. Precisa saber a gramatura do seu tecido e, claro, a agulha que você está costurando. Se for tecido grosso, agulha grossa. Se for tecido fino, agulha fina. Se for para você fazer um acabamento em um tecido que é um pouco mais grosso, agulha grossa. Se for mais camadas de vários tecidos médios, agulha grossa. Então, se você não sabe como combinar esses tecidos para uma agulha em específico, retorno a dizer, o guia de costura tá aqui na descrição, só esperando por você. É possível costurar com nylon na Eugene Gênios? Existe uma linha de poliamida que é semelhante ao nylon. Porém, algumas linhas de nylon, como linha de pesca, e eu já falei aqui no guia completo de linha invisível ou linha de pesca, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês já saberem também mais sobre isso. Não é recomendável que você use linha de pesca na máquina, porque ela vai acabar quebrando a agulha, porque a linha de pesca, ela é mais grossa e ela é projetada, né? Ela é feita para aguentar o tranco de você puxar o peixe, entendeu? Então é legal que você coloque esse tipo de linha. Existe essa linha aqui, que é a famosa linha invisível, que ela é feita de poliamida e ela é semelhante ao nylon. Então eu não recomendo que você use nylon na máquina de costura, para você não quebrar a sua máquina e não acarretar outros problemas. Eu preciso mudar a posição da agulha quando costuro?
Depende da máquina que você tiver, tá? A minha é uma Eugene Genius Plus 4035 e eu não preciso mudar a posição da agulha quando eu for costurar com ela. Por quê? Porque conforme eu vou mudando os pontos no volante de ponto, a agulha ela já vai mudando, tá? Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição também para você ver como que é que eu mudo os pontos e como que ela muda a agulha. Mas se você tiver outro tipo de máquina que não seja a minha, procure saber mais sobre o seu tipo de máquina, leia o manual ou procure outras pessoas que têm o mesmo tipo de máquina que a sua, para você saber se precisa mudar a posição da agulha, tá? Algumas máquinas têm sim que mudar a posição da agulha conforme o ponto que você vai fazer. A minha não precisa, mas eu não sei qual é o tipo de máquina que você tem aí do outro lado. Então é bom que você procure saber mais sobre o seu tipo de máquina, combinado? Dá para bordar nessa máquina? Sim, dá para bordar nessa máquina. Na minha Eugene dá para bordar sim. Eu já tenho alguns vídeos aqui na minha série de bordados da máquina de costura. Vou deixar a lista completa de vídeos aqui na descrição. E se você já começou a bordar, eu tenho um exercício de bordados que eu vou deixar aqui na descrição também, de vários desenhos para você treinar o seu bordado. Todo mundo tá adorando essa apostila de desenhos para treinar bordados. E eu vou deixar também a apostila de desenho para bordado aqui na descrição para você já pegar o seu. Gostaria de saber como fazer para costurar o ponto reto em algodão com a Eugene Genius. Eu já tenho um vídeo aqui de como regular o ponto reto. Ele já é um pouco antiguinho aqui no canal, mas se você quiser que eu faça um vídeo novo, deixa aqui nos comentários, que eu venho e faço um com muito mais dicas para você, tá? Eu vou deixar o vídeo de ponto reto aqui na descrição para vocês verem. E se vocês quiserem que eu regularize, né, que eu atualize aquele vídeo, deixa nos comentários que eu venho e faço um vídeo novo com mais dicas para você. Para costurar tem que ser bem de leve no pedal ou para afrouxar a tensão da agulha. Bom, depende da onde você tá costurando, depende do que você está fazendo. Para você costurar, não é no pedal que você regula, tá? Para você costurar, você precisa regular a tensão da linha e não da agulha, porque a agulha é a pressão do pé calcador e também não tem nada a ver com a agulha. Então, você precisa saber o que você está costurando. Primeiro, você precisa regular a tensão da linha, comprimento e largura dos pontos, tá? Para você já começar. Regular a pressão do pé calcador para costurar tecidos mais grossos é em outro lado da máquina. E mesmo assim, tem algumas máquinas que não tem esse volante. Então, você precisa saber mais sobre a sua máquina, ok? Volantes, botões, se muda a agulha ou não, aonde que muda a tensão, aonde regula os pontos, aonde que é o volante de manual, aonde que troca os pontos, enfim. Você precisa aprender um pouco mais sobre o seu tipo de máquina. Se você tem a mesma máquina que a minha, que é uma Eugene Genius Plus 4035, eu já tenho mais de 50 vídeos falando só sobre essa máquina e eu vou deixar a lista de vídeos completa aqui na descrição, tá bom? E sobre o pedal, tem que ser de leve no pedal? Depende do que você está costurando ou do que você está bordando. Se você está querendo ir mais rápido na sua costura, você aperta mais o pedal. Se você quer ir com uma velocidade constante ali, você aperta menos o pedal. Sobre o pedal, eu também já tenho um vídeo falando, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. Por que a minha máquina trava no início da costura? Existem vários motivos do porquê que ela trava. Primeiro, a agulha não é a certa para o seu tipo de tecido. 2, o seu tecido é muito grosso para a altura do pé calcador. 3, você não está dando retrocesso no começo da costura, por isso que ela está travando. E vários outros motivos que eu posso passar o dia inteiro aqui falando. Mas os principais são esses. Então, primeiro, qual é o tipo de tecido que você está costurando ou quais são as camadas que você vai costurar. Lembrando que uma camada de tecido grosso, a agulha é grossa. Várias camadas de tecido fino ou tecido médio, também a agulha é grossa, tá? Dependendo do tecido fino, você precisa ter uma numeração maior daquela agulha em específico. Lembrando, não existe só um tipo de agulha para todos os tipos de tecido e não existe só um tipo de agulha média, fina, média e grossa para cada tipo de tecido. Então, se você precisa ver se é agulha seta, se é ponta bola, e você precisa saber qual é o tipo de tecido
que você está costurando para saber qual é a agulha que você vai usar. Por isso, eu recomendo muito que você pegue o guia de costura completa para você já começar a entender esses caminhos que você precisa seguir. Por que eu sempre quebro minha agulha dupla? Porque você está fazendo ponto zigue-zague ou um ponto que saia ali do eixo do pé calcador. E aí, pode ser que a agulha, uma das agulhas está batendo no pé calcador, ou uma das agulhas está batendo ali na base, né, de metal ali dos dentes. Enfim, os dentes também pode estar desordenado ali, pode pegar uma ponta da agulha. Existem vários motivos. Você precisa saber o que antecedeu isso, tá? Você precisa saber o que aconteceu antes de quebrar a sua agulha. O que você estava fazendo para acontecer isso, de quebrar a sua agulha. Então, você precisa saber o que aconteceu antes para resultar nisso, ok? E aqui nos comentários com a hashtag Esther Responde se você tem mais alguma dúvida sobre o mundo da costura, porque todo mês tem um Esther Responde. E se você quiser que tenha mais Esther Responde, também deixa aqui nos comentários. Quero mais Esther Responde, quero mais que você tire as minhas dúvidas. E claro, todas as suas dúvidas deixa aqui embaixo com a hashtag Esther Responde, que no próximo Esther Responde eu pego a sua dúvida. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!